Você já parou para pensar como a mobilidade sobre trilhos pode transformar a logística de pessoas e impactar o futuro das cidades? Descubra soluções e inovações que estão moldando o transporte urbano e a conectividade no Brasil e no mundo. Você está na Prosa com Bertalha. Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem suas experiências e seus conhecimentos. E olha a prosa que nós estamos trazendo hoje aqui: mobilidade sobre trilhos, a logística de pessoas. A mobilidade sobre trilhos é fundamental para a logística de pessoas, especialmente em grandes centros urbanos. Modelos de contrato para operação e manutenção, subsidiar tarifas justas e a falta de manutenção são desafios constantes. A pandemia acentuou a perda de passageiros, afetando a viabilidade econômica do setor. Comparando com o exterior, países como o Japão lideram com o trem-bala, enquanto o Brasil enfrenta dificuldades como a saturação de rodovias e a necessidade de conexão eficiente, como a possível linha entre Campinas e Rio. A adoção de metrôs de superfície pode ser uma solução viável para desafogar o trânsito nas cidades. Nós vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer muito mais inspiração à sua jornada. E para fazer essa prosa comigo, eu terei o privilégio de trazer aqui o meu amigo Antônio Sanches. Olha só que prosa nós estamos trazendo aqui, uma prosa extremamente interessante, e a conversa vai ser com o meu amigo Sanches. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, Bertalha. Muito bom estar aqui com você, com os seus ouvintes aí do canal. É um prazer todo meu. Vamos mandar um abração lá para o nosso amigo Orlando Fontes, que Isso. foi quem recomendou uma prosa contigo aqui, uma honra, um privilégio para mim. Mas quem é o Antônio Sanches? Bertalha, eu trabalho aí há quase 40 anos, trabalhei 10 anos como consultor, mais uns 30 aí como executivo, em vários segmentos, né? Minha área de atuação é operations, né? Operações, manufatura, supply. E trabalhei em segmentos como cosmético, embalagens, energia elétrica. E a última empresa que eu atuei foi no transporte metroferroviário, uma ferrovia no Rio de Janeiro. Sou engenheiro, fiz mestrado, estou concluindo aí um doutorado em engenharia e também lecionei por uns 25 anos. Então, assim, rapidamente é um pouco do meu histórico aí, da minha bagagem. E baita bagagem, né? Põe bagagem nessa conversa nossa aqui. E vamos já, o Sanches, pedir para o pessoal curtir aí a prosa que nós vamos ter. Bota aí um joinha pro Sanches, É, se inscreva no canal, acione o sininho. As pessoas esquecem de é isso acionar aí. o sininho. E, Sanches, o que acontece? As prosas são colocadas no canal e as pessoas não ficam sabendo. Então, nos ajude a Vou compartilhar. Isso divulgar. daqui é um canal voluntário, viu, Sanches? Então, É. as pessoas como você vêm aqui de bom grado para poder compartilhar o conhecimento. Sanches, meu caro, esse tema é extremamente interessante. Eu gostaria que você contextualizasse um pouco qual que é a relevância dele. Fala um pouco do tema para a gente, Sanches. Olha, a questão da mobilidade urbana ela é bastante ampla, né? E aí eu vou falar sobre a questão da mobilidade sobre trilhos. O que que é isso? Trem, metrôs, VLTs, né? Na verdade, trem e metrô são sistemas de alta capacidade. Então, principalmente uma grande cidade, ela não pode ter ou só ônibus ou só trem, ela precisa ter uma estrutura matricial aí que integre tudo isso. Para quê? Para trazer liberdade aí de mobilidade para as pessoas, qualidade de vida. Os trens e metrôs é elétrico, né, que funcionam nas cidades, então a questão da poluição, do meio ambiente. Na verdade, assim, a contribuição é muito grande. E tem vários países que têm uma superestrutura metroferroviária há muito tempo e que são, sabe, imprescindíveis para as grandes cidades e até entre cidades, né? Eu tenho certeza que você vai trazer, inclusive, alguns exemplos aí, não é, Sanches? Sim, sim. Maravilha. Assim, nós temos no Brasil uma malha ferroviária que ela, por incrível que pareça, ela encolheu nos últimos anos. Então, lá na década de 60, 70, o Brasil tinha uns 38 mil
quilômetros de trilhos. Hoje tem menos de 30, enquanto os outros países estão avançando. Se você pegar uma China, hoje a China tem 150 mil quilômetros, sendo que desses 150, 40 mil quilômetros são de trens de alta velocidade, que é o trem-bala deles, né? É impressionante. Eu mesmo já viajei ali de Xangai para Pequim, 1.400 quilômetros, em 5 horas e 20 para em 3 estações ou 2 estações, se eu não me engano. É uma coisa, sabe, que dá de 10-0 na aviação. É excelente. E o Brasil não tem isso, né? No tamanho de país que nós temos. Então, a Europa tem vários sistemas, e a gente, como brasileiro, quem viaja para fora, adora viajar. O transporte público é para todos, né? Só que aqui no Brasil a gente às vezes pensa que o transporte público é para pobre, né? Que vai para a periferia, não é isso. Então temos que mudar o conceito também, né? Que bacana, fantástico, Sanches. Aliás, na Itália tem o Frecciarossa, né? Que é um trem de alta velocidade fantástico. O Japão também tem, não é isso? Tem. Como nós O já Japão, comentamos. o Japão é tradicional e foi o primeiro a desenvolver o trem-bala. Lá na década de 60, 63, né? Os trens foram aumentando de velocidade e hoje o trem japonês, né? O que é conhecido como Shinkansen, ele atinge 320 quilômetros, né? Como uma velocidade de cruzeiro, vamos dizer assim. Mas um trem desses, em teste, ele chegou até 600. Mas, é claro, anda lá nos 320. Então, o Uau! Japão tem uma malha ferroviária impressionante. Mas a gente sempre lembra muito do Japão do trem-bala. Mas, além do trem-bala, entre as grandes cidades, a gente sabe bastante aí sobre Tóquio e Osaka e tudo mais. Mas ele interliga o Japão inteiro, todas as ilhas. Na Ilha Norte, lá tem, já faz alguns anos, desculpa, um túnel que cruza o mar ali, subterrâneo. Então, ele é imprescindível para essa ligação. Além disso, tem os metrôs, os trens metropolitanos, enfim, é uma malha muito integrada, e isso que é importante. E viabiliza as pessoas se movimentarem lá. Muito legal, fantástico, Sanches. Sanches, eu gostaria que você falasse um pouco de modelos de contratos, né? Porque essa é uma aplicação importante dentro desse contexto que nós estamos trazendo da mobilidade, principalmente. Gostei do título que você trouxe, o Sanches, Mobilidade sobre Trilhos, muito legal realmente. E como que isso impacta a operação dos trens, o Sanches? Nós temos assim, como que funciona aqui no Brasil, né? Tem uma associação que é a NP Trilhos, que é uma associação do setor metro ferroviário. 44% desses membros, que é a totalidade aí que tem no Brasil, eles são de empresas públicas. Então, nós temos, por exemplo, o metrô de São Paulo. Grande parte é público. Está sendo privatizado. A gente tem aí algumas linhas, né, que estão lá na Via 4, Via Mobilidade, são privatizadas. Então, a gente tem contratos de concessão, né, que é a maioria dos casos. O que que é isso? É um contrato onde o governo outorga a operação e manutenção de uma linha ferroviária ou de metrô para uma empresa privada, né? Normalmente por um prazo de 30 anos. Aí a gente tem um outro modelo que são as PPPs, é a parceria público-privada, aonde tem uma PPP. Então tem a linha amarela do metrô aqui em São Paulo, é uma PPP. O VLT Carioca, no Rio de Janeiro, é uma PPP. O metrô lá em Salvador, né, na Bahia, também é uma PPP, são contratos mais modernos. E eles têm ele prevê o quê? Uma colaboração entre o poder público e a empresa privada, né? E aí tem um outro contrato que ainda não acontece nas ferrovias de passageiro, mas ele é recente, é o modelo de autorização. Nas ferrovias de carga, recentemente, há um ano e meio atrás, foi criado aí o Marco Regulatório da Ferrovia e criou-se esse modelo, um modelo de contrato chamado autorização. O que que diz esse modelo? Ele permite que a empresa privada ela construa e opere a própria linha, sem a necessidade de licitação. Então, a linha é dela, ela constrói e opera. Com base nisso, a segurança jurídica aumentou em função desse marco regulatório e surgiram vários projetos que o Brasil, na ferrovia de carga, agora criou um boom bastante grande. Ou seja, a logística de carga ferroviária vai crescer a sua participação no meio dos outros modais aí, que eu acho que é muito bom para o Brasil, né? Com esse tamanho de continente aí que nós temos, vai ser muito bacana. Então, basicamente, são esses três modelos, sendo que concessão e PPP é o que vigora aqui nas ferrovias de passageiro.
Ah, maravilha, e com certeza isso que você estava comentando, ou seja, de aumentar o potencial de transporte de cargas de ferrovias, isso é extremamente positivo, inclusive vem de encontro a uma reclamação que muitos logísticos fazem, né? Ou seja, o baixo uso da linha ferroviária, hoje nós estamos em 21%, se nós olhamos a matriz de transportes no Brasil, tendo um percentual muito mais alto para o mundo rodoviário, vamos dizer assim. E quando nós comparamos com o exterior, esse número é muito diferente. Logicamente, olhando a geografia de países similares ao Brasil, Rússia, China, Canadá, Estados Unidos, não é isso? Se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, eu falei já que a malha ferroviária do Brasil ela é de 30, um pouco menos de 30 mil quilômetros, para tudo, passageiro e carga. Passageiro no Brasil, a malha metroferroviária, ela está em 1.150 quilômetros, muito pouco. Se você pegar a malha ferroviária americana, o total dela, 290 mil quilômetros. Então, nós temos aquelas empresas lá que todo mundo já ouviu falar, Amtrak e outras, que cruzam as costas, né, norte a sul, leste a oeste e vai embora. O Canadá, tirando a parte norte ali, que é só gelo, o Canadá tem 130 mil quilômetros de ferrovia, passageiros e carga também, né? Então, carga é muito forte, no exterior. Agora, um país como o nosso para viabilizar mesmo o transporte, sem dúvida. E o custo vai lá embaixo. É quase metade o custo quilômetro, né? De uma rodovia, por exemplo. E eu Então, gostaria de tocar nesse assunto de custo que você acabou de comentar, principalmente olhando pela perspectiva de passageiros, né? sim. Eu queria que você tocasse o lado do subsídio. Como é que funciona isso? Olha, se a gente pegar no mundo inteiro os sistemas metroferroviários, né, passageiros, não tem sistema que dê retorno superavitário. Os governos contribuem, põem dinheiro, né? Depois eu falo um pouco mais da pandemia aí, mas na Alemanha teve alguns meses, 3, 6 meses, o governo alemão pegou aquele período ali e falou para a população: olha, eu vou cobrar 9 euros para você andar para onde você quiser durante o mês inteiro. Para quê? Para incentivar as pessoas a usarem o transporte público. Todo mundo ficou com aquele receio, né? Usa máscara, tal. Então, os transportes públicos, metroferroviários, eles não são superavitários. Aí tem aquela questão da modicidade tarifária, né? Você precisa prover. O que que é modicidade tarifária? É um conceito usado na questão de serviço público que você usa em energia, água, saneamento e transporte público. O que que é isso? A tarifa ela tem que ser viável para a população que utiliza. Você não vai cobrar aquilo que realmente custa o transporte ferroviário, senão vai ser um transporte para rico, né? Vai ser lá o preço do avião daqui a pouco. Então, os governos, normalmente, essa questão de custo, né, de subsídio, ele vem do quê? Do orçamento público. Normalmente é isso. Agora, tem outros meios de você ter subsídio aí? Tem. Você pode taxar, por exemplo, a utilização de combustíveis fósseis, né? Carro. Então, principalmente que utilizam o centro das grandes cidades. Aumentar uma taxa, ter uma forma, utilizando câmeras, de você registrar e cobrar isso de quem está circulando. Tem aquela questão imobiliária. Sempre que você constrói uma estação, seja de metrô ou de trem, o entorno dela valoriza muito. Dá para você cobrar um valor adicional, dos grandes empreendimentos e isso tudo reverter em forma de subsídio para abaixar o preço da tarifa. Então, assim, tem várias opções, mas o fato é que o transporte precisa desse subsídio. Se a gente pegar, por exemplo, São Paulo, o governo do estado ele coloca uma quantia significativa, quase 5 bilhões de reais por ano, no metrô e na CPTM, né? Os contratos que eu comentei agora há pouco, né, com as empresas não vivem só da tarifa. Então, o contrato prevê um subsídio do governo para bancar. E aí tem aquela questão que os contratos mais modernos têm de reequilíbrio contratual. Então, você imagina durante a pandemia, que caiu o número de passageiros. Não tem como sobreviver. Então, aí o governo de muitos países ajudou os sistemas de transporte a rodar. Infelizmente, no Brasil, a gente praticamente não teve isso, né? Então, as empresas ficaram meio que ao Deus dará e brigando, lutando para
conseguir recompor aí o seu número de passageiros. Interessante esse ponto que você trouxe aí, sobre a pandemia. Não sei se você tem mais alguma coisa que você gostaria de trazer relacionada à pandemia, porque você falou que não houve um incentivo, né, do governo em relação a isso. Tem mais algum ponto que você queira cobrir Bem, aí, Sérgio? olha, vou pegar aqui assim dados da NP Trilhos, aquela associação que eu comentei, né? Em 2019, o Brasil tinha uma média nos metrôs e ferrovias do Brasil todo, tinha mais ou menos 11 milhões de passageiros dia. Isso em 2019. Quando foi em 2020, esse número caiu para 5,8 milhões. Então, é praticamente a metade. Metade, é. Agora, se você pega uma ferrovia que nem a do Rio de Janeiro, a Supervia, lá não tem incentivo e não tem subsídio do governo do estado. Então, quem que banca o funcionamento da ferrovia? A tarifa. E aí, aquela ferrovia que saiu de 600 mil passageiros dia para 180 mil passageiros dia. Não Nossa. tem como a ferrovia, a empresa parar em pé. Então, você começa a ter uma degradação do nível de serviço, né? Apesar de ter a questão regulatória, contratual, não tem como manter. É muito difícil. E os números de passageiros, tanto em ferrovia até ônibus, eles não voltaram aos níveis pré-pandemia. Porque inicialmente, durante a pandemia, a gente teve aquela questão da questão sanitária, preocupação, afastamento, né, uso de máscara, mas logo depois você teve outros fatores. Um deles é a questão do home office, que principalmente em economias mais maduras, como na Europa, o pessoal aderiu muito, aqui no Brasil também, então, principalmente em metrô. Tem gente que trabalha em casa, principalmente de segunda e sexta, caiu muito, né? Então, o home office é uma coisa que reduziu. Eu estava vendo uma pesquisa da CNT, recente agora, de um mês, e ela mostra ali os números, não só com relação à pandemia, mas dos modos de transporte. O modo de transporte ônibus, que em 2017 nas cidades representava cerca de 45%, né, na utilização, ele caiu para 30%. O metrô é 4,2, a ferrovia é 1,8, é baixo. Mas apareceu o quê? O uso dos aplicativos, Uber e coisa do tipo, que representava 1%, está representando 11% hoje. A moto representava 5%, hoje também está em 10%. Então, teve uma mudança nesse quadro. Agora, o transporte público, independente disso, ele precisa continuar funcionando. E continua funcionando. Só que em termos de custo para você manter, não é fácil para as empresas, né? E aí volta para aquele reequilíbrio de contrato. Por isso que o contrato é uma peça-chave numa concessão. Um contrato mal feito, mal redigido, ele vai gerar problema para todo mundo, para o usuário, para o concessionário, para o governo. Então, não dá para alguém querer ter vantagem. O contrato tem que ter um equilíbrio saudável para todos os atores aí. Que fantástico, que maravilha. Realmente uma prosa muito bacana nós estamos trazendo aqui. Sanches, vamos fazer o seguinte, vamos chamar aqui a dona Corujinha e nós voltamos já em seguida, vapt-vupt, para o segundo tempo. Pode ser? Claro, vamos lá, vamos lá. Até já, então. Olha só que prosa fantástica nós estamos trazendo aqui. O Sanches, com o seu conhecimento nessa área de mobilidade sobre trilhos, trazendo uma contribuição fantástica para a prosa com Betália. Eu queria tocar num tema, o Sanches, que é o tema de manutenção. Manutenção de trens é um negócio complexo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Sanches. Olha, Bertalho, o sistema metroferroviário, ele é bastante complexo, ele tem muita tecnologia, né? Só para dar um exemplo aí, a linha amarela do metrô de São Paulo, ela é a única linha driverless da América Latina. O que que é isso? É aquela linha que não tem condutor, é tudo operado através do centro de controle. Então você imagina o nível de tecnologia que tem aí, né? Mas assim, como é que é um sistema básico, né? Seja trem ou metrô? Tem aquilo que a gente chama de via permanente, que são os trilhos dormente, a brita lá, que é o lastro, né? Tem o material rodante, que é basicamente o trem. Sinalização e controle, e aí está incluído os sistemas todos de sinalização para o trem, o centro de controle operacional.
Tem toda a infra de energia, porque você precisa de subestações ao longo das linhas, né? Mais a linha de eletrificada, né? Nos trens são aquelas catenárias ali. Tem a estrutura de apoio, pontes, viadutos, túneis e passarelas. E as estações, que tem a parte de plataformas, bilheterias, acesso, banheiro e tudo mais. E os sistemas de comunicação com o passageiro. Então, você tem tudo isso e o nível de tecnologia associado a essas questões, ele é bastante alto. A manutenção, ela é muito importante, porque se você tiver um problema simples, você pode ter que fazer o quê? Reduzir a velocidade do trem. Agora, você imagina em locais que os trens eles estão ali no horário de pico com intervalo de 2 minutos. Se você reduzir, é um engarrafamento, né? Coisa que a gente quer fugir nas rodovias e estradas, vai acontecer na ferrovia, não tem como. Mas a manutenção também, ela tem que ser bem avaliada porque ela tem reflexos uma coisa na outra. O que que eu quero dizer? Fazendo uma analogia com o carro. Então, se você pega uma estrada esburacada com problema, você vai desalinhar, você vai desbalancear, vai dar problema no amortecedor. Então, na via permanente aqui do trem, trilho e tal, se você tiver problema ali, não adianta só reduzir a velocidade. Você vai ter problema que o trem vai começar a sofrer. Então, o sistema de material rodante vai sofrer com isso. Por tabela, ele vai afetar o sistema elétrico. Então você tem que manter a manutenção em todas as pontas. Por isso que o sistema contratual tarifário, ele tem que prever que a manutenção seja impecável para tudo. Então a gente vê vez por outra, imagine um trem parando, atrasando o enxame de pessoas que fica numa plataforma, numa estação, né? Então, a manutenção, ela tem alta tecnologia. Você pode usar, a gente usava lá na empresa um sistema com internet das coisas, né, o IoT. Montamos um carro específico que é chama de carro controle, com laser, medidores. Você passa e ele vai avaliando a condição dos trilhos, a condição da catenária. Para quê? Para você focar na manutenção naqueles pontos críticos. Aí tem as prioridades. A drenagem da linha, né, é muito importante. Quando você tem chuva, se ficar alagado em alguns momentos, e às vezes fica, principalmente nas grandes cidades, em função de lixo, entupimento e tal, você tem um problema que chama bolsão de lama. O que que é isso? Fica aquela brita com a lama e no fim aquilo não tem aquele efeito de sustentar o dormente com o trilho. É como se ficasse meio solto e o trem vai sofrer. Se você passar em algumas áreas onde você tem esse tipo de problema, pode ter descarrilamento. Tem a questão da solda dos trilhos. Em lugares muito quentes, você pode ter a questão da dilatação, e tem, também pode afetar. Então, é bastante complexo, então a manutenção tem que ser impecável, senão afeta muito todo o sistema. Fantástico, fantástico esse ponto. Realmente você trouxe aí elementos que muitas vezes a gente fica imaginando só que a manutenção do trem é no vagão, na locomotiva, né, no dormente, né, nos trilhos, e vai muito além disso, né, o É, Sanches. Sanches, meu caro, eu exato. queria trazer um pouquinho, você falou lá atrás sobre o Japão, né? Quando nós olhamos para o Japão e outros países, né, que lições nós podemos tirar dessas experiências que a gente vivencia no exterior, né? Como o trem-bala, né? Que você mencionou lá do Japão. O trem-bala é uma tecnologia que eles desenvolveram, depois isso expandiu. Nós temos na Europa em vários países, a China agora está na dianteira em termos de número de linhas e ferrovias e tal. Mas é um trem de alta tecnologia, eu já expliquei aqui da velocidade. Então, se você pegar, eles têm uma estrutura no Japão que olha o todo, em termos de qual é o objetivo, né? É qualidade, é rapidez. Então, tem trechos que você tem 15 trens em cada sentido num período de 1 hora. Então, você imagina todo esse controle, os trens viajando a 300 quilômetros por hora, não tem atraso, o atraso médio nessas linhas é de menos de 1 minuto, e às vezes são alguns segundos, né? Isso ocorre? Sim. O pessoal pede desculpa nos alto-falantes, para eles é uma coisa crítica, né? Mas isso quer dizer o quê? Alta confiabilidade. Então, o passageiro sabe que ele vai pegar o trem naquele horário, ele vai chegar naquele horário, ele tem todo o conforto, tem Wi-Fi, tem ar-condicionado e tudo funciona de forma impecável. Para você ter uma ideia, a questão da segurança com relação aos trem-balas, né? Mais de 50 anos sem um único acidente fatal. Teve algum probleminha e tal, mas nada, nada, zero problemas com um acidente fatal.
né? Então, a questão da confiabilidade e a questão ambiental, para eles e é isso, é investimento constante. Aí, não só falando de trem-bala, mas falando de todo o sistema metroferroviário, ele é integrado com os demais sistemas de mobilidade de uma cidade, como Tóquio, Osaka, né? É o que a gente não tem aqui no Brasil, por exemplo, a autoridade metropolitana, mas que funcione, né? Então, você imagina as regiões metropolitanas como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, a região de Campinas, com tantos municípios ao redor. Você precisa, quando você coloca um VLT, que normalmente é para o centro das cidades, você tem que tirar algumas linhas de ônibus. Quando você coloca um sistema de trem que é alta capacidade, você está enxugando o movimento em uma rodovia, que pode, com o tempo, saturar, que é o que a gente já está vendo aqui, principalmente no estado de São Paulo. Então, as lições que a gente pode aprender com o sistema japonês, com a Europa, tem uma infinidade delas, né? Então a gente não precisa reinventar a roda. É visitar, fazer benchmarking e fazer esse investimento que vale a pena. Uau, muito legal. O Sanches, você mencionou aí Campinas, né? E aqui já há muito tempo se comenta sobre a conexão entre Campinas e o Rio de Janeiro, Campinas, São Paulo, São José dos Campos. Eh, Me fala um pouco sobre isso, me fala um pouco dessa implementação. Por que que isso é tão demorado? Por que que não acontece? Seguramente iria solucionar certos problemas, como você mencionou, como é o caso da saturação das rodovias que conectam essas grandes cidades e mesmo aeroporto, né? Quando a gente fala de Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Bertalho, eu vejo assim, infelizmente eu não acredito nessa questão do trem-bala brasileiro, né? Já se teve tentativas e a coisa dura 10, 20 anos e faz projeto. Tem até uma empresa constituída aí, mas eu não sei se isso vai para frente. E olha que eu acredito que para o Brasil, imagine trem-bala ligando São Paulo, Campinas, São Paulo, Rio, São Paulo, BH, São Paulo, Curitiba. Eu acho que tem volume para isso, para as pessoas se movimentarem, a coisa se paga, mas é aquilo que eu falei, né? Você tem que ter subsídios também para esse tipo de coisa. Mas eu acredito que, pelo menos em algumas outras frentes, a gente está evoluindo. Recentemente, aí, tem poucos meses, nós tivemos a licitação e foi feita a concessão do TIC, é o Trem Intercidades para Campinas. Então, ele vai sair de São Paulo para Campinas, tem um consórcio que ganhou isso. Esse consórcio ele é o C2. Quem faz parte? O Grupo Comporte, que são tradicionalmente empresas de ônibus, mas eles têm lá uma operação na Baixada Santista. E também faz parte uma empresa chinesa fabricante de trens, uma das maiores do mundo. Esse trem intercidades, ele vai interligar São Paulo-Campinas, uma velocidade média aí de 80 quilômetros por hora, ele vai fazer a ligação em praticamente uma hora, né? Ele vai sair de São Paulo, vai parar em Jundiaí, vai até Campinas, é uma parada só. Só que essa concessão, ela engloba o TIC, que é esse trem que eu comentei agora, e o TIM, que é o trem intermetropolitano, que ele vai pegar de Jundiaí até Campinas, Vinhedo, Valinhos, Louveira, né? É uma outra linha que vai ser construída primeiro. Porque hoje já tem a linha Rubi, que liga ali a Barra Funda até Jundiaí, passando em Franco da Rocha e outros municípios aí. Então, é essa composição que faz parte desse pacote. E o governo do estado de São Paulo, ele vem anunciando que ele vai fazer outros trens intercidades como esse. Então, ele vai licitar o trecho São Paulo, Sorocaba, parando em São Roque, São Paulo até Pindamonhangaba, parando em Taubaté e São José, e São Paulo Santos, parando no ABC e Cubatão. Eu sou neto de ferroviário. Meu avô trabalhava na Santos a Jundiaí, e lá atrás, quando eu era menino, eu viajava com ele para Campinas de trem, eu ia para Santos de trem, inclusive não só pela Santos a Jundiaí, mas pela Sorocabana, do outro lado ali da serra. Tudo isso desapareceu. É uma pena, mas funcionava bem. A gente tinha até alguns anos atrás uma ligação entre São Paulo e Rio, era o trem de prata. O trem de prata está lá encostado, enferrujado e foi largado, né? Então eu acho que com as ferrovias de carga funcionando bem, tendo segurança jurídica e o marco legal do transporte público evoluindo, eu acho que nós vamos ter mais investidores apostando e colocando dinheiro aí, porque as cidades precisam. Tem projetos na gaveta de VLT, de metrô, de trem e devem sair.
Interessante. Uma outra pergunta que eu teria para você é a seguinte: o metrô de superfície é uma solução viável para as cidades brasileiras? Como é que você enxerga isso? Olha, o metrô, em vários lugares do mundo, ele já tem mais de 100 anos, né? E a gente tem, assim, o metrô subterrâneo, aonde que é a aplicação dele? Aonde você está lá no centro da cidade que não tem onde desapropriar, você não vai, por exemplo, derrubar os edifícios da Avenida Paulista para fazer um metrô, né, de superfície. Então, é o metrô subterrâneo. Mas tem lugares menos adensados que você pode fazer, sim, o metrô de superfície. Por exemplo, o metrô de Salvador é um metrô de superfície. Ele custa, vamos fazer, eu estou falando em média, ele custa em média 5 vezes menos do que o metrô subterrâneo, né? Então, essa diferença, ela é significativa. Ela permite você sim fazer um metrô de superfície onde for viável, né? E normalmente nas grandes cidades e nas cidades que estão em volta ali na região metropolitana. Então é viável. A gente já tem alguns no Brasil e é questão de se investir. O metrô, tanto de superfície como subterrâneo, e o trem, eles são transportes de alta capacidade, mais ou menos entre 40 e 80 mil passageiros por hora, em cada sentido. Aí, se você pegar um VLT, é para uma capacidade média, né? Aí, se eu pegar um outro tipo de transporte, né? Tipo aquele People Mover, né? Que lá, por exemplo, lá nos Estados Unidos, Miami, tem o Metro Mover, que interliga shopping center com aeroporto, é baixa capacidade, né? Então, assim, tem vários sistemas, é um tipo de trilho para cada aplicação, para cada necessidade. Então, o metrô de superfície é viável, sim, é muito interessante. Bacana, sensacional. Meu caro Sanches, nós estamos chegando ao final da nossa prosa aqui. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem sobre essa mobilidade sobre trilhos. Detalhe, a mensagem que eu trago é que ela toma impulso agora com a questão do exemplo aí de cargas, né? Que as empresas e os investidores se animaram com a questão da segurança jurídica, porque a gente precisa disso. Então, nós, né, como cidadãos, vamos usar o transporte público. O transporte público não é para uma classe social A ou B, é para todos, né? Quando a gente viaja lá para fora, todo mundo fala que vai de metrô, que pega isso. Aqui também. Aqui a gente pode circular, usar o transporte público e isso vai ajudar a desafogar as rodovias, né? Que estão aí se congestionando para os próximos 4, 5, 8 anos. Que maravilha, meu amigo. Gratidão enorme. Costumo dizer aqui, Sanchez, ao infinito e além, meu caro. Sou muito grato pela sua participação aqui. Eu que agradeço, Bertalha, e foi muito bom compartilhar um pouquinho dessa experiência com você e com todo o público aí do canal. Bom demais, meu amigo. Que a força esteja contigo, o que nós fazemos em vida, Sanches, ecoa na eternidade. Um abração para você. Outro. Tchau, tchau. Abraço a todos.